la 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 la. Nós temos tirado algumas lições de 1 Pedro e nós sabemos que 1 Pedro foi escrito, dentro de um ambiente de perseguição. O Império Romano estava perseguindo os cristãos e eles tiveram que sair de Roma, fugir. Alguns estavam provavelmente desanimados por causa dessa perseguição. E Pedro escreve essa carta, tentando encorajar esses irmãos, ou exortá-los a enfrentar aquelas dificuldades que eles estavam vivendo. E eu sei, talvez nós não passamos uma perseguição como eles estavam passando, mas essa carta, ela fala várias coisas que tem muito a ver conosco, na aplicação, no contexto atual da nossa era. E no versículo 3 do capítulo 1, ele começa a mostrar para eles a razão principal da fé deles. Pedro começa a mostrar que a esperança daqueles cristãos não era uma esperança passageira, ou uma esperança em coisas como coisas desse mundo. Coisas que são boas muitas vezes, mas que são perecíveis. Ele começa a focar na esperança eterna. E ele diz no versículo 3 do capítulo 1, nessa versão mais fácil, que eu estou lendo: Louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, pela sua grande misericórdia, nos fez nascer para que tenhamos uma esperança viva por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é viva. Então imagina aqueles cristãos sofrendo e eles recebem essa mensagem: olha, vale a pena, não desista, porque a nossa esperança é viva. Na região em que eu nasci e cresci, houve uma época, que eu ouvia meu pai falar sobre o meu avô. E meu pai falava que na época do meu avô, ele não podia comprar em alguns lugares. Simplesmente porque ele era conhecido naquela época como alguém crente. Alguém que crê em Jesus de uma forma diferente da religião na época. E por causa disso, ele não podia comprar em alguns lugares. As pessoas não vendiam para ele, porque ele era crente. Ou ele era, na época, chamado de bode. Então, ninguém vendia nada a um bode. E o crente era conhecido naquela época como um bode. Alguém estranho à religião atual. Se você conhece um pouco da região do Nordeste, talvez você já ouviu algo sobre isso. Ou talvez na nossa região aqui, também já aconteceram coisas assim. Mas se você for estudar a história do cristianismo, como entrou no Brasil, você vai perceber que muitas pessoas foram perseguidas por causa da sua fé. Para que nós, hoje, pudéssemos ter a Bíblia de uma forma tão livre como nós temos hoje, pessoas tiveram que sofrer. Alguns até perderam a sua vida por causa disso. E é dentro desse contexto que Pedro escreve, E hoje nós vamos ver sobre santidade. E é interessante, um povo que estava sofrendo, dispersos da sua moradia, eles estão nesse processo de perseguição, mas Pedro foca que mesmo num momento como esse, eles deveriam viver uma vida santa ou santificada. E é interessante porque a santificação ou uma vida santa
é a prática da salvação. Você percebe que no 13 ele falou que nós fomos salvos através da morte e ressurreição de Jesus. E essa nova vida em Cristo, na prática, é uma vida santa. Porque a ideia de santo é separado. Algo que é separado para alguém ou numa forma exclusiva. Tá certo? Exclusividade. Foi separado para uma exclusividade. Essa é a ideia de santo. Então, o povo de Deus é um povo separado, povo exclusivo de Deus. Ou seja, a nova vida envolve essa exclusividade, no sentido de viver, de pensar, de agir, de uma maneira que engrandece o nosso Deus. Nosso texto, nós vamos começar ali no versículo 3, vamos falar um pouco, a metade desse texto, eu percebi que talvez é assunto demais para o momento que nós temos hoje. Eu vou encurtar aí, no seu boletim tem 4 ideias, eu vou falar de 2, tá certo? Para a gente não tomar muito tempo. Mas no versículo 13, ele começa e ele vai falar 3 verbos, que trazem 3 lições muito importantes para nossas vidas, para nós como cristãos, nessa vida de santidade, como é que nós temos que viver. E ele começa dizendo, portanto, E nós sabemos que quando essa frase, ou por isso, vem no início de um versículo, ele está se referindo a uma aplicação daquilo que veio antes. E o que veio antes? Nossa salvação, nossa esperança que temos agora. Estamos passando por perseguição, como vimos semana passada, mas mesmo assim nós precisamos continuar firmes, sabendo que o Senhor está conosco, Ele nos auxilia nesse momento. Então, devido a tudo isso, a esperança, a salvação, a perseguição, ele começa a mostrar o que faz parte ou como deve ser na aplicação ou na forma prática da nossa vida. E ele começa dizendo, cingindo o vosso entendimento. Ele começa a incentivar que cada cristão deve cingir o seu entendimento. Eu não sei se você já ouviu, mas o povo naquela época, os homens principalmente, eles não usavam calças como nós. Nós homens aqui chamamos de calça. Não, a roupa deles não era assim. Eles usavam uma túnica que ia até os seus pés, e essa túnica muitas vezes dificultava a vida. Porque imagine, para trabalhar, um homem, ele com a túnica lá, como era difícil para ele trabalhar. Imagine se ele fosse subir o ônibus. Como era difícil. Então essa era a veste, daquele povo naquela época. Imagine se ele estivesse enfrentando uma guerra. Como ele podia, correr ou lutar? Então, muitas vezes, essa veste atrapalhava nesses processos da vida diária. Era algo que atrapalha ou atrapalhava. Agora, eles faziam algo, que Pedro está dizendo aqui, que nós devemos cingir o nosso entendimento. A ideia de cingir é que eles pegavam esse vestido usado na época e eles levantavam e colocavam no seu cinto. E aí se tornava um short ou algo assim. E eles poderiam fazer as atividades agora de uma forma mais ágil. Eles poderiam lutar com facilidade, eles poderiam andar, caminhar. Então era algo que facilitava. E é interessante porque Pedro diz que no processo da santidade nós devemos cingir o nosso entendimento. Ou seja, a santidade, ela começa em nossas mentes. Eu preciso cingir o meu entendimento
para que ele possa estar correto. Imagine se um corredor, ele, numa corrida, né? Ele não cingiu a sua roupa. Como isso vai dificultar na vida dele? Então, na vida cristã, com o processo de santificação, também nós precisamos cingir o nosso entendimento, né? E a ideia é que nós sejamos mentalmente santos. Aquilo que entra nas nossas mentes, aquilo que nós colocamos na nossa mente, nós devemos cingir para que nós possamos ter um bom entendimento e desenvolver a santidade. O que você pensa determina as suas ações. Minhas ações, suas ações, elas são determinadas por aquilo que nós estamos colocando dentro da nossa mente. Por isso que nós precisamos preencher a nossa mente das coisas de Deus, das coisas do alto. Por isso que nós precisamos ter esse contato com Jesus, para que a nossa mente seja a mente de Cristo. Paulo falou sobre isso, ele declara: levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Falando, né, para os irmãos lá em 2 Coríntios. Nossos pensamentos têm que ser levados cativo a Cristo, para que a nossa mente possa ser santificada, para que possamos crescer nesse processo. Ainda no versículo 3, ele usa outro verbo, ele diz: sede sóbrios. E o termo sóbrio traz a ideia de que alguém que não está sendo controlado por uma bebida forte. Porque uma bebida forte vai levar a pessoa a perder o controle. Já viu alguém que bebeu bastante bebida forte? Ele andando, né? Ele não consegue andar normal. E se de repente ele está na linha de saída em uma Olimpíada, uma competição, e ele está aguardando quando vem o toque para ele correr, imagine como ele vai correr. Então nós precisamos estar sóbrios, não pelas influências que vão atrapalhar a nossa santidade, mas nós devemos estar cheios da influência que vem de Deus, para que possamos desenvolver essa santidade. Pedro usa essa mesma palavra no capítulo 5, no versículo 8. Ele diz assim: sede sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É a mesma palavra, sede sóbrios. Olha, o inimigo está com um leão querendo. Agora imagine você nessa cena. Você sabe que lá fora tem um leão. O que é que você vai fazer com seus filhos? Nós vamos colocá-los dentro de casa e vamos falar: olha, não saia. Não saia, porque há um leão perigoso que vai devorar você lá fora. Nós vamos proteger nossos filhos. É a ideia, nós precisamos estar sóbrios. Porque no caminho da santidade, na vivência da santidade, nós temos um leão querendo devorar a nossa vida. E para isso nós precisamos estar preparados para isso. Terceiro que ele fala ainda, ele diz: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. Nós precisamos, não é, nos colocar diante da graça de Deus. É uma graça que atua hoje, porque nós somos filhos de Deus, mas ele está falando também de uma graça futura. Quando Cristo vier, aí sim nós estamos livres e aí nós vamos morar eternamente com Deus. A graça futura deve nos motivar a termos uma vida santa.
a buscarmos uma vida santificada, diferente da vida do mundo. Nos versos 14 e 15, devemos ser santos porque ele diz, nós somos filhos da obediência. Que contradição! Um filho da obediência vivendo na desobediência. Que contradição! Um filho de Deus vivendo de uma forma do inimigo. Então, nós somos filhos da obediência. Por isso, nós temos que viver de uma forma santa. Ele fala sobre isso. Ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tenhas anteriormente. Olha que ele mostra que antes de Jesus, havia um estilo de vida que todos viviam. E ele está dizendo aqui, Pedro, olha, não é para voltar a esse estilo de vida. Não é para viver dessa forma, mas quem é filho da obediência, ele vive de uma forma diferente. Ele vive como seu pai. Ele vive de uma forma separada. Ele vive de uma forma diferenciada da forma que o mundo vive. Ele diz, não se amolde. E é interessante porque essa ideia de se amoldar aos padrões do mundo, ela é usada só lá em Romanos capítulo 12, que traz a mesma ideia, quando ele fala do nosso culto racional, e ele diz que não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Então o cristão, o filho de Deus, ele é obediente, filho da obediência, ele tem que viver num padrão, ou numa esfera de mundo ou de vida diferente. Eu não posso mais viver como eu vivia antes. Não é porque eu quero ser melhor. Não, é porque eu sou filho da obediência. E eu me tornei filho da obediência através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós nos batizamos, entramos nessa nova vida. Então não faz sentido um filho da obediência viver de uma forma desobediente. Por isso que nós precisamos obedecer à palavra de Deus, obedecer ao que a palavra ensina, para que nós possamos desenvolver cada vez mais uma vida separada, exclusiva, para a honra e a glória do nosso Deus. A santificação é assumir a nova forma, a partir de quando entramos na fé. Essa é a nova vida, já está falando. É interessante porque se em Cristo nós somos novas criaturas, não faz sentido viver como uma velha criatura. Nós precisamos viver uma vida nova, uma vida diferenciada. Ele ainda fala no verso 17 que nós devemos ser santos porque o nosso Pai também é o nosso juiz. Ele diz, nosso Pai é o nosso juiz. E é interessante porque ele fala que o nosso Pai é um juiz que julga sem acepção. Ele julga. Ele julga as obras, a vida dos seus filhos. E Pedro está dizendo isso para aqueles cristãos. E é sem acepção, não tem essa coisa, esse é meu peixe. Meu peixe, chega aí que a gente dá um jeito. Não tem isso com Deus. É sem acepção. Então eu preciso ser motivado a viver uma vida santa. E isso significa que somos filhos, somos objeto do amor especial de Deus. Por isso que nós somos exclusividade de Deus. Nós somos a coisa que Deus mais ama nessa vida, somos nós. Agora imagine aquilo que você ama, você vivendo ou sendo banalizado. Aquilo que você tem tanto prazer, você vê sendo usado de uma forma que não agrada a você. Nenhum de nós gostamos quando isso acontece. E o nosso Deus, Ele também, por isso que Ele nos convida, a termos essa vida
santificada. Isso não significa que nós devemos viver de uma forma desatenta, mas isso significa que nós precisamos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Ele fala, portanto, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aí nós pensamos, espera aí, peregrinação, eles estavam nessa peregrinação, mas nós não estamos. Estamos sim. Sabe por quê? Se aplica tanto a nós porque a nossa pátria não é nesse mundo. Até Paulo fala, se a nossa visão ou foco de vida estão nas coisas desse mundo, ele vai dizer, nós somos os mais miseráveis. Porque nós não somos desse mundo. A nossa pátria é eterna. Por isso, irmãos, nós precisamos, nosso investimento deve ser na pátria eterna. Viver uma vida santa é um passaporte para viver na vida eterna, como filhos de Deus. A palavra temor é uma palavra muito usada hoje. É a palavra que os psicólogos usam para fobia. Temor, fobia. Essa é a palavra do momento. Tem tantas fobias, né, que o ser humano tem, enfrenta, encara, usa remédio para isso. Mas é interessante que, no contexto da vida espiritual, não é essa palavra, não é essa ideia de fobia. Mas a palavra temor traz a ideia de reverência. Alguém que é reverente, respeito para com Deus. Então nós precisamos, ele diz, nessa busca de santidade, viver de uma forma reverente ao nosso Deus, um Deus amoroso, um Deus que realmente tem preparado uma eternidade para nós. Por isso nós precisamos buscar a santidade em nossa vida. Não despreze o amor de Deus. Ele é nosso Pai Celestial. Quando eu desprezo o amor de Deus, eu estou desprezando, né, aquilo que Deus tem preparado para mim, aquilo que Ele fez por mim. E não esqueça que a santidade tem a ver com a aplicação da salvação. Se você é uma pessoa que já tem Jesus na sua vida, a santidade é uma consequência disso. É consequência daquilo que você é. Pedro desejou que seus leitores pensassem seriamente sobre o grande preço que Jesus teve que pagar naquela cruz por cada um deles. Eu queria fazer a mesma coisa. Eu queria que você saísse daqui pensando sobre isso. O grande preço que Jesus pagou na cruz por minha vida, por sua vida. Por isso, a santidade é a aplicação do que você é. Não pense que a santidade é uma coisa que está longe. Não, é o que você é. Porque uma vez que você conheceu Jesus, essa vida tem que fluir. Tem que fluir no meu dia a dia, no seu dia a dia, para que o mundo possa ver Jesus através de cada um de nós. Imagine naquele contexto de perseguição. Enquanto alguns estavam preocupados com o desânimo, o que perdeu, e Pedro está dizendo para eles, olha, vocês são diferentes, vocês não são desse mundo, porque há uma eternidade que está sendo preparada para vocês. E quando ele vier, ele vai revelar tudo isso para vocês. Então vamos sair essa semana pensando nisso. Como está a minha vida diante de Deus? A partir de mim. Como nós estamos vivendo diante de Deus? Eu quero fazer um desafio para você. Eu quero desafiar você essa semana a ter tempo a sós com Deus. Tira um tempo com Deus. Conversa com Deus. Passa um tempo a sós com Ele. Deixa a família nesse momento. Tira lá uns minutos. Vai para um lugar sozinho. E sabe, começa a conversar com Deus. Desenvolva esse relacionamento com Deus para que a santidade possa fluir na nossa vida. Que Deus nos abençoe.
Olá, irmã! Em maio estarei aí no Brasil para passarmos um momento maravilhoso de aprendizado e comunhão. Nos dias 25, 26 e 27 de maio, teremos nosso retiro feminino em Curitiba. E você é nossa convidada especial. Nosso tema deste ano será Mente Renovada, Vida Transformada. Venha descobrir as bênçãos que Deus tem preparado para nós mulheres. Estou ansiosa para chegar aí. Nos veremos lá. Beijos!